Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Eu Místico. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel Goldsmith faz o seguinte comentário: sua função é descansar nesta verdade, que a presença de Deus dentro de você está aí para este propósito, para ter vida plenamente. Inclusive, se você tiver interesse em comprar um dos livros do Joel Goldsmith, aqui na descrição do vídeo tem um link onde, comprando por ele, você paga exatamente o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Mestre, dentro desses assuntos, a gente tem uma pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário: mestre, vivo angustiado com o futuro e com o que pode dar errado na minha vida. Como me livrar do sofrimento? Em nossas colocações, nós fazemos exatamente isso. Nós antecipamos internamente, psicologicamente, a partir do pensamento, o futuro. Não existe esse futuro agora aqui. O que temos agora é o pensamento sobre o futuro. E o pensamento se projeta criando um futuro ruim para mim. Existem algumas coisas aqui. A primeira delas é essa falsa noção que nós temos do tempo. Aonde se estabelece essa noção? Ela se estabelece na ideia do amanhã, desse amanhã que o pensamento construiu. Não existe tal coisa como o tempo, a não ser que o pensamento estabeleça isso como sendo real. Então, aqui a primeira coisa é a compreensão exatamente disso, de que não há tempo. Quando você fala do amanhã, você está falando de algo a partir do pensamento que você imagina. Portanto, você imagina o amanhã. Essa imaginação sua é a imaginação do pensamento sobre o que virá, de uma forma positiva ou negativa para si mesmo. Assim, nós temos a presença do tempo estabelecida pelo pensamento. É o pensamento que nos fala de ontem. É ele que nos fala do amanhã. É ele que tem a ideia do que está aqui agora. Mas é o pensamento que, na ideia, formula tudo isso. Então, o pensamento estabelece o tempo para o problema, para a dificuldade, para a situação. Mas aonde é que está esse tempo? Ele está presente em razão do pensamento. Portanto, quando você diz vivo angustiado com o futuro, que algo possa acontecer na minha vida de ruim, você está imaginando o futuro para si mesmo. Essa imaginação é a presença do pensamento, criando uma antecipação imaginária. Depois você pergunta: como me livrar do sofrimento? A libertação do sofrimento requer a compreensão desse que sofre. Quem é o elemento presente nesse sofrimento? Não é a presença do eu, da pessoa, desse mim? Mas quando é que esse eu aparece? Não é quando o pensamento sobre o futuro surge? Aqui nós já temos
mais uma coisa. Primeiro, nós temos a presença do tempo, que é, na verdade, a presença do pensamento. Porque não há tempo sem pensamento. O pensamento é tempo. E depois nós temos uma identidade presente no tempo. Essa identidade é algo que o pensamento estabelece como sendo real. Assim, a ideia desse eu, desse mim, é um conceito do pensamento? É uma ideia no pensamento. Veja, isso é uma afirmação que estamos fazendo aqui. Porque, de fato, não existe nenhum eu sem o pensamento sobre o amanhã. Nenhum eu presente sem o pensamento sobre o passado e sem a ideia de estar aqui no presente. A existência do eu é a presença do pensamento. Portanto, esse que está pensando é o pensamento. Não existe nenhum pensador sem o pensamento. É o pensamento presente que nos traz a ideia do pensador. Veja, não é o pensador que nos dá o pensamento. É o pensamento que nos dá a ideia de alguém, que é o eu, que é o pensador. Assim, quando falamos em sofrimento, estamos falando do sofrimento para esse eu. Você quer se livrar do sofrimento, mas não quer se livrar do pensamento. Não quer se livrar do eu. A não ser que você esteja livre do pensamento, não ficará livre do futuro, nem do passado. A não ser que você esteja livre do pensamento, não ficará livre do eu, do pensador. Portanto, o real contato com a verdade da libertação do sofrimento consiste na compreensão do eu, na compreensão do pensador, na compreensão do pensamento. O que temos, na verdade, é com o surgimento do pensamento, a ilusão de um pensador, a ilusão desse mim, desse eu. Quando surgir um pensamento em você sobre o futuro ou sobre o passado, deixe aí o pensamento. Não se envolva com ele, nem para negá-lo, nem para afirmá-lo, nem para aceitá-lo, nem para rejeitá-lo. Porque ao fazer isso, o próprio pensamento já se separou. Ele se separa como o pensador presente, como esse eu, como esse mim. Repare que é assim que nós estamos vivendo. Nós estamos constantemente no modelo da permanência, na continuidade de um pensador, deste eu, deste mim, que ou está se ocupando com o futuro para ser feliz, ou com o futuro para ser infeliz. Futuro para ser feliz, imaginando, a partir do pensamento, felizes resultados para esse mim. Para ser infeliz no futuro, tendo problemas, adversidades, conflitos, sofrimento e, portanto, todo tipo de medo, tendo a presença do pensamento ruim, negativo, desagradável para esse mim, para esse eu.
Portanto, querer se livrar do sofrimento, na pergunta como me livrar do sofrimento, isso requer a compreensão desse mim que sofre. Observe que quando você está sofrendo e um pensamento está presente sobre esse sofrimento, esse pensamento é para explicar, para justificar, para reclamar, para rejeitar, para querer se livrar, mas este pensamento, para esse que sofre e o sofrimento, isso não se separa. A presença do sofrimento é a presença desse que sofre. E a presença desse que sofre é a presença do pensamento sobre o sofrimento. Não há uma separação. Mas o pensamento acredita que há uma separação. Quando condena, rejeita, critica, quer se livrar, o próprio pensamento, que aqui é o eu, o pensador, ele se separa. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando continuidade a um quadro psicológico de separação, de dualidade, onde nós temos a presença desse eu e o sofrimento, a presença desse que sofre e o sofredor. Portanto, podemos nos aproximar da verdade sobre o eu, sobre esse mim, porque é aqui que nos deparamos com a possibilidade da liberdade do sofrimento. Quando tomamos ciência da verdade sobre o pensamento. Quando tomamos ciência da verdade sobre o eu. É que nós estamos constantemente, desde pequenos, alimentando essa sugestão dada pelo pensamento, que é a sugestão da divisão, da separação. Nós temos a crença, com base no pensamento, de que nós existimos como alguém neste instante. Quando você escuta essa fala, é só escutar. A ideia de alguém escutando, veja, é um pensamento surgindo, enquanto a fala acontece. Porque enquanto a fala acontece, há só o escutar. Mas quando o pensamento em você surge e diz, preste atenção, guarde isso, aprenda isso. Desta forma, esse eu surge. Esse pensador aparece. Então surge a sensação de alguém ouvindo. Portanto, o que nós temos presente aqui é uma fala acontecendo. Uma fala sendo escutada. Mas nós colocamos uma identidade presente na experiência do momento. Eu sei que isso soa muito estranho. A verdade, o fato de que esse instante é o instante da vida e nada se separa. Não existe uma separação, a não ser que o intelecto surja a partir do pensamento, criando a discriminação da explicação. Então, ele precisa dessa divisão. Ele fala desse eu e do não eu. Ele fala de alguém escutando e alguém falando. O intelecto nos fala de uma fala acontecendo e de um som sendo ouvido. Uma fala acontecendo a partir de alguém e um som sendo escutado por alguém. É o nosso intelecto, o nosso modelo de mente, como nós conhecemos, que nos fala
de um pensador tendo pensamentos, de um experimentador vivendo experiências. Essa divisão, ela pode ser prática para fins e propósitos objetivos na vida, como nomear um objeto, como dar uma explicação técnica sobre o funcionamento de um mecanismo. Nós precisamos do conhecimento, da memória, dos nomes e de toda esta divisão que o pensamento nos dá, nomeando particularmente isso ou aquela outra coisa. Mas do ponto de vista psicológico, a vida não acontece assim. E quando nós estamos lidando com assuntos internos da mente, como esta questão do eu e o não eu, do pensador e o pensamento, do sofredor e o sofrimento, do medo e desse eu que é a pessoa no medo, quando estamos falando de assuntos da consciência, assuntos relativos a este eu, a este mim, a esta pessoa, nós precisamos ter isso muito claro. Não existe tal coisa como esta dualidade. É exatamente porque essa dualidade está presente que todo esse aspecto da consciência está acontecendo dessa forma. Então, a consciência, em seu aspecto de dualidade, está sustentando a divisão, a separação, a ilusão do eu e o não eu, a ilusão do pensador tendo pensamentos, do experimentador tendo experiências e do sofredor tendo sofrimento e querendo se livrar. Nós aqui estamos com você olhando para como romper com isso, com essa ilusória condição de dualidade, de separação. É quando descobrimos a vida como ela acontece, sem o eu e, portanto, sem sofrimento. É quando descobrimos a vida acontecendo sem o tempo. Não há tempo. A não ser o tempo cronológico, nós não temos o tempo psicológico. Não existe tal coisa como o futuro psicológico, o amanhã psicológico, o amanhã para ser feliz ou o amanhã para ser infeliz, o amanhã para ter paz, o amanhã para ter o amor. Tudo está aqui. É a compreensão do que está aqui, a liberação do sofrimento, porque é a liberação da ignorância, desta condição psicológica de consciência em dualidade, em separação. Portanto, essa é a grande descoberta, essa é a grande revelação desse natural estado que é o despertar da consciência ou realização divina, como nós queiramos chamar. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal, inclusive esse é um dos benefícios exclusivos para membros, que é a resposta prioritária das perguntas, inclusive algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos para membros e também shorts só para membros. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. Pagando um pequeno valor mensal, você tem acesso a todos esses benefícios exclusivos. A pergunta, mestre, deste membro é a seguinte: parece que quanto mais eu busco a paz, mais minha mente se agita. Como lidar com o pensamento? Então, mais uma vez aqui, Gilson, estamos nesse modelo de ir em busca.
Ou seja, quanto mais eu busco, mais agitado me torno, mais a mente se agita. E depois pergunta como lidar com o pensamento. Para nós, o pensamento ocorre a partir do pensador. Isso não é real. O pensamento ocorre como uma lembrança. Quando você tem uma fotografia, você não tem a pessoa, mas tem a imagem dela. O pensamento é algo assim. O pensamento não é a coisa que ocorreu, mas é a fotografia do que aconteceu. A fotografia não é a coisa que aconteceu. O pensamento não é a coisa que aconteceu. O pensamento é uma representação, é uma imagem do que já foi. Então, quando nós temos uma fotografia, nós não temos exatamente aquele instante. Nós temos uma representação em papel fotográfico daquele momento. Veja, é algo inteiramente diferente. Nós não podemos dizer que uma foto é aquele momento, assim como não podemos dizer que o pensamento é a própria coisa. Mas nós estamos vivendo no pensamento. E nós estamos nos movimentando para ir em busca da paz. O elemento presente na busca da paz é o pensamento se projetando. Nós não temos um elemento aqui presente que é o eu sem o pensamento. É a presença do eu que dá a base, a estrutura para o pensamento, que é o pensador. É esse elemento que se projeta. Assim, o pensador se projeta. E ele se projeta no pensamento. E quanto mais ele se move, mais ele se agita. Porque é a natureza do pensamento se mover. Nós estamos psicologicamente ocupados. Ocupados com o que exatamente? Com o pensamento. Com o pensamento, com a sensação, com o sentimento e com a emoção que ele representa. Isso coloca esse mecanismo, esse corpo-mente, em um estado também de agitação. Mas essa agitação não cria a realidade de uma consciência aqui. Nos dá a ilusão de uma consciência pessoal, particular, egocêntrica, que está agitada, que está em conflito, que está em desordem, que está em sofrimento. Portanto, quando você pergunta como lidar com o pensamento, é como se você pudesse lidar com o pensamento. A gente parte sempre dessa premissa inteiramente falsa, ilusória, programada por uma estrutura de condicionamento cultural, de que nós estamos aqui fazendo as coisas, estamos aqui realizando ações e também tendo pensamentos e também lidando com as coisas. O que temos é a vida acontecendo e não esse eu. A vida é a verdade desse ser, mas não é a pessoa. Assim, quando você pergunta como lidar com o pensamento, é porque você quer se livrar do problema que o pensamento representa. Mas não há uma separação entre o problema, o pensamento e você. Você é o pensamento. O pensamento é o problema. Então, o que quer que você faça será o movimento do próprio pensamento, que é o problema, se movendo. É por isso que
Você vem tentando. E você continuará tentando se livrar do pensamento. E não resultará em nada. Porque a questão não é o pensamento em si. A questão é uma identidade presente quando o pensamento surge. Então, quando o pensamento surge, essa identidade, que é o eu, cria o movimento. Podemos eliminar o movimento? A resposta é simples, de uma forma direta. Embora seja algo que você precisa vivenciar diretamente, estamos diante de uma resposta básica. Olhar para o pensamento sem se envolver com ele é terminar com o movimento. Quando o movimento termina, o pensamento não se sustenta. Porque não existe mais pensador. Se não temos o movimento do pensamento, nós não temos o pensador. Com o fim do pensador, temos o fim do pensamento. Porque não há movimento. Isso requer que nos aproximemos de nós mesmos de uma forma nova, apenas olhando, escutando, percebendo, sem colocar um percebedor, sem colocar alguém para ouvir, sem colocar alguém para olhar. Então eliminamos o observador, eliminamos o percebedor, eliminamos o pensador, eliminamos o eu. Então estamos diante da vida como ela acontece. Isso é o fim para o conflito. Isso é o surgimento da paz. Mas você não trabalhou em busca da paz. Você não se esforçou em busca da paz. Ela surge quando a mente se aquieta. Quando há esse espaço para olhar, para perceber, a paz acontece. Isso é meditação. Isso é a compreensão de si mesmo. Isso é realização divina. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Mestre, sinto que perdi o contato com a fonte da vida e me sinto seco por dentro. Como viver em Deus? Aqui mais uma vez, Gilson, estamos diante de uma confusão. Você diz que perdeu o contato com a fonte divina. Quem perdeu o contato? A ideia de alguém presente é a ideia de alguém que viveu algo no passado e no passado tinha um contato. Veja, isso é uma imaginação presente aqui, uma imaginação dada pelo pensamento. Agora, esse alguém presente aqui quer ter um novo contato com aquilo que ele acredita ter perdido. Tudo isso está dentro de um jogo de imaginação do pensamento. Porque a realidade deste ser, que é você, em sua essencial natureza, não é algo no tempo. Não é alguém no tempo. Alguém que viveu o ontem, está vivendo esse hoje e que irá viver o amanhã. E que está separado da fonte. Não existe tal coisa. Tudo isso está na imaginação do pensamento. A realidade da vida é a realidade do momento. O seu real contato com Deus, o seu real contato com a fonte, é a constatação da realidade aqui presente, que se revela quando a ilusão do pensamento não está. A ilusão desse pensamento que dá estrutura à ideia de uma identidade, que se separou da fonte e que agora quer voltar para a fonte.
A verdade sobre isso, Gilson, é que nós dizemos essas coisas com base no que nos foi ensinado. Tudo que nós aprendemos nesse aspecto psicológico está nos dando a ilusão de uma identidade psicológica. Esta pessoa, este mim, este eu. É aquilo que o pensamento imagina. Então, nos falam de uma fonte para ser encontrada. Nos falam que nós deixamos a fonte. Mas quem deixou a fonte? Quem é esse eu? Descobrir a verdade sobre si mesmo é se aproximar de uma mente nova, livre, sem condicionamento, sem essa estrutura de educação psicológica, filosófica, espiritual, mística, esotérica, social, cultural. É se deparar com algo inteiramente inusitado, desconhecido, indescritível, que é a presença da verdade. Quando a verdade, quando ela está presente, não há mais ilusão, não há mais confusão, não há mais problema. Essa é a presença da fonte. Essa é a presença da vida. Essa é a presença da verdade. Ou qualquer nome que nós queiramos dar para isso. Estamos diante daquilo que é indescritível, daquilo que é real, daquilo que aqui está presente, quando não há mais a ilusão, a separação, a divisão entre este eu e Deus, eu e a vida, eu e a verdade, ou eu e a fonte. Portanto, quando você pergunta como viver em Deus, viver Deus é ser, e ser é ausência da ilusão, ausência desse modelo psicológico de existir como alguém. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver em Deus, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, aquietamos nossas mentes, entramos no estado meditativo, temos uma experiência real do que de fato é viver em Deus. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso a esses benefícios exclusivos. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Não é passivo de melhora e de autoaperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que Joel coloca. Tudo que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado